Um, dois, três. Alô, alô, marciano. Daqui quem fala é da terra. Eu sou a Petra, tenho 37 anos, tenho uma filha de 1 ano e meio, que é a Rosa, e agora estou grávida de 25 semanas do meu segundo bebê, que vai ser um rapaz, mas ainda não tem nome fechado. Eu comecei a amamentar a Rosa mal ela nasceu, ela fez logo a pega, portanto conseguimos fazer a amamentação desde o início, a subida de leite também correu bem, depois mais à frente posso partilhar mais, e amamentei em exclusivo até quase aos 7 meses. Isto por causa das consultas que tínhamos, então como só tínhamos a consulta no final já dos 6 meses, só aí é que fizemos a introdução alimentar. Quando fiz a introdução alimentar, continuei a dar mama na mesma, portanto fui fazendo as sopas e continuava a dar de mamar. E dei de mamar até, assim, mais ativamente, até aos 14 meses, e depois continuou, a Rosa tem 18 agora, portanto, nestes 4 meses, que também foi a altura que eu descobri que estava grávida outra vez, continuei a dar. A Rosa obviamente já não pede tanto como pedia antes, porque também já é um bebê diferente, mas sempre que pede eu dou e continua a ser uma experiência muito positiva para ambas. A Rosa nasceu pequenina, nasceu com 2,3 kg e continua a ser um bebê pequeno em comparação com outras crianças, e houve logo muita pressão de será que ela não tem que tomar suplemento para crescer mais, para ganhar mais peso? E então eu estava sempre naquela pressão interna de será que o meu leite chega? Será que isto é suficiente para ela se desenvolver como deveria? Será que ela está bem alimentada? Será que eu devia estar a fazer mais? Pronto, então havia essa ansiedade, que foi muito colmatada pelo apoio que tivemos do pediatra, que nunca valorizou o peso da Rosa, ou seja, ela era pequenina sim, mas estava perfeitamente dentro dos parâmetros. Não estava dentro dos parâmetros da expectativa da sociedade, que é um bebê grande, gordinho, que parece que cresce, que duplica de peso a cada semana. A Rosa não era esse bebê, mas mamava muito bem. Portanto, a nível de experiência de amamentação real, eu sinto-me muito privilegiada. Acho que tive muito poucos desafios, no sentido em que ela fez uma pega perfeita desde a maternidade, desde o nascimento. Eu não tive mastites, eu não tive caroços, eu não tive nada que dificultasse a amamentação, mas ouvi muitas vezes, com as melhores das intenções, as pessoas à minha volta a dizerem mas se calhar devias dar suplemento, mas se calhar o médico vai dizer para passares a dar suplemento, mas se calhar é melhor começar já a dar sopa, porque havia um grande desconforto com o facto dela não ser um bebê matulão. Pronto. E a Rosa mamava muitas vezes, porque eu estive sempre em livre demanda com ela durante os 6 meses, portanto, ela mamava sempre que queria, quando queria e o tempo que queria. Depois fui tentando aprender, eu na altura, depois acabei por recorrer a uma conselheira de amamentação que me acompanhou pelo menos até a Rosa ter 1 ano, e na prática ela servia para esclarecer dúvidas que eu não sabia muito bem onde procurar essa informação, e passava muito por alguns cuidados que eu tinha que ter do ponto de vista da pega, para garantir que de facto ela estava a amamentar corretamente, para garantir que se calhar aquela meia hora que ela estava na mama estava de facto a mamar e não estava ali só a brincar com o mamilo. Portanto, houve ali várias coisas que eu fui tentando melhorar e fui estando atenta, mas que na prática correram sempre muito bem e foram sempre muito positivas. Mas senti sempre muita pressão do tempo que estava a dar de mamar, e especialmente quando passei a barreira dos 6 meses. Então aí, cada vez que eu dizia que ainda estava a dar de mamar, mesmo amigas grávidas ou amigas com bebés, sentia muito ainda, então mas já come sopas, então mas já vai para a creche. Então os desafios foram mais do ponto de vista social do que propriamente do ponto de vista de experiência física, da amamentação e até da amamentação do lado do bebê comigo. A minha reflexão sobre a amamentação antes de começar a amamentação, e vou começar por aí, eu tinha decidido, como decidi centenas de outras coisas do pós-parto, tinha decidido que a Rosa só mamaria até aos 6 meses. E a partir dos 6 meses acabou-se a mama e vamos fazer a transição para a alimentação, e acabou. Conforme eu fui dando de mamar e tendo uma experiência real e não fictícia e ficcionada na minha cabeça sobre o que é que seria a amamentação, eu percebi que queria que fosse tudo muito natural. Pronto. Portanto, queria que fosse natural a experiência de continuação da amamentação, que fosse natural o momento em que ela deixava de querer amamentar,
que fosse uma coisa muito orgânica, que fosse a Rosa a dizer, já não quero mais isto, quero passar para outras experiências. Então, a minha postura foi sempre foi mudando. Durante a amamentação a minha postura foi mudando. E eu acho que, não sei se as outras grávidas e outras mães depois sentem isso também, mas a experiência que eu tive foi muito de ir percebendo o que é que eu realmente queria da amamentação quando já estava a amamentar e não no pré-parto, enquanto ainda é tudo muito de livre, não é? Pronto. Quando eu descobri que estava grávida, mais uma vez os primeiros comentários que eu ouvi foi: se estás grávida não podes estar a dar de mamar porque senão vais ter um aborto. E eu já sabia que isso não era verdade, porque quando uma prima minha ficou grávida e ela ainda estava a dar de mamar, o bebê dela tinha também 1 ano e pouco, disseram-me, ela deixou de dar de mamar porque, como já está grávida, para não causar um aborto espontâneo. E eu falei imediatamente com a minha conselheira de amamentação e disse, de tudo o que eu li, isso não é verdade, e quero saber de ti se tu achas que de facto há esse risco. E o que ela me disse na altura foi, olha Petra, o risco para uma grávida, para uma mulher que está grávida, ter um aborto causado pela amamentação, tem a ver com algum problema ou algum risco da gravidez. Portanto, coisas que já estão a ser alertadas pelo próprio obstetra. E aí estamos a falar de casos completamente diferentes. Porque a nível de produção de ocitocina não é assim tão elevada que provoque contrações do útero muito violentas a ponto de levar a um aborto espontâneo. Por outro lado ainda, um bebê nessa altura que esteja a amamentar, vamos dizer um bebê no caso da idade da Rosa que tinha 1 ano e meio. Tinha 1 ano e meio não, quando eu descobri que estava grávida, a Rosa tinha 13 meses, portanto tinha 1 ano e pouco. E no caso da idade da Rosa, ela já fazia introdução alimentar, ou seja, a alimentação dela já não passava exclusivamente pela amamentação. Portanto, tanto do ponto de vista de produção de leite como de frequência de mamadas, a Rosa o meu corpo não estava tão ao serviço dela que justificasse essa preocupação. Então o que optámos por fazer, e digo optámos porque também falei sempre isto com o Tiago, o que optámos por fazer foi deixar fluir. E numa fase inicial da gravidez, por acaso a Rosa até parou de mamar. E eu fiquei com alguma pena porque, não sei, eu gosto sempre da história dos rituais e achei que tinha que perceber que ia ser o último momento e que acabou e que o nosso ciclo se tinha fechado, pronto. E de repente isso não aconteceu, ela literalmente de um momento para o outro não quis saber da mama. E eu pensei, pronto, ok, então está tudo a acontecer como é suposto acontecer. Mas quando eu comecei, por volta das 10 semanas, a Rosa voltou a ter interesse na mama. E eu percebi que para mim não havia problema, portanto eu continuei a dar. Sempre que a Rosa pedia, eu dava. Sempre que ela queria, às vezes ela queria apenas por afeto, ela queria apenas por mimo, outras vezes queria por conforto, porque estava doente. Houve várias vezes em que a Rosa esteve doente, com viroses normais das creches, que ela só queria mamar. E eu já estava grávida e não lhe recusei a mama. E não senti nenhum tipo de desconforto, não senti nenhum tipo de contrações, não vi nenhum tipo de problema no meu corpo, pelo contrário, continuo gravidíssima e assim continuarei até ao final, espero, que pudesse ser fruto dessa amamentação. Mas também, efetivamente, do ponto de vista psicológico, eu não estava preocupada com isso. E procurei também, e acho que isto também é importante, procurei não só guiar-me pelo meu instinto e por mim, mas também procurar informação de qualidade com quem sabe do assunto. E então acho que por aí foi bastante tranquilo. A Rosa voltou a manifestar o interesse de uma forma muito, muito espontânea. Se calhar, primeiro, como é que eu percebi o desinteresse? Ela deixou de pedir não só quando eu ia deitá-la, por exemplo, como quando eu estava despida ou íamos tomar banho juntas, ela deixou de ter interesse. E a Rosa, sempre que tomávamos banho juntas, e tomamos de vez em quando tomávamos, ela via as maminhas e queria sempre vir um bocadinho à mama. E deixou de querer. E eu também não estava a oferecer, mas eu já não estava a oferecer há algum tempo, ou seja, eu estava a deixar que esta transição fosse feita por ela. Portanto, sempre que ela pedia, eu dava. Se ela não pedisse, eu não insistia, porque também já não tinha assim tanto leite que justificasse, eu não precisava de aliviar a tensão mamária por produção de leite, e então eu deixei que fosse muito orgânico este processo. Portanto, sim, por um lado foi isso, foi assim que eu notei o desinteresse dela. E ela voltou a manifestar interesse de uma forma também muito natural. Estávamos a brincar e de repente ela sentou-se no meu colo e agarrou-me na maminha e eu perguntei-lhe, queres maminha? E ela disse que sim. E eu dei. E ela ali ficou um bom bocado de tempo, fez festinhas à mama, pediu para ir para a outra mama
E depois pronto, e eu pensei, ok, se calhar este é o momento da despedida. E depois não, depois voltou a acontecer outras vezes. Voltou a acontecer no banho, voltou a acontecer antes de ir dormir, voltou a acontecer quando esteve doente, voltou a acontecer quando precisava de mimo. Quando a barriga foi crescendo, eu também notei que ela queria ainda mais. E aí senti um bocadinho quase como são momentos muito nossos e acho que, não sei se isto faz sentido, mas o que eu senti muitas vezes foi que a Rosa queria um momento só com a mamã. E a amamentação era um momento só nosso, não é? Ela não tinha isso com o pai, não tinha com a avó, portanto, só eu é que lhe dava mama. E eu senti muitas vezes que a Rosa queria isso, queria esse momento só meu e dela. E, portanto, nesse sentido também deixei estar. Sobre a amamentação em tandem, não era uma coisa que eu tinha pensado, porque relativamente à amamentação acho que claramente eu vou pensando conforme as coisas vão evoluindo, mas de facto é uma coisa que eu acho super bonita. E quando imagino, por exemplo, eu já ouvi algumas pessoas dizerem: mas agora quando o irmão nascer vai ser muito difícil porque ela vai ver o irmão na mama e também vai querer. E a minha resposta normalmente é: e eu dou. Não, mas não pode ser. Pode ser. Pode ser. Se ela quiser e se eu puder dar, dou. Não vejo daí nenhum problema. Não acho que seja grave, não acho que condicione em nada o desenvolvimento da Rosa, não acho que seja manha, não acho que seja. Mas nunca achei que fosse. Nunca achei que a mama fosse manha, nunca achei que o colo fosse manha, nunca achei que dormir comigo na cama fosse manha. Ou seja, eu tento entender todas as manifestações de necessidades da Rosa como necessidades reais. E se ela está a pedir mama é porque precisa. E se não está a pedir é porque não precisa. Então, se quando o irmão nascer, ela me vir a dar de mamar e quiser mamar, não tenho qualquer problema em dar. E espero até fotografar isto para ficar com a recordação, porque para mim vai ser um momento absolutamente extraordinário poder dar aos dois ao mesmo tempo. Desconforto senti já mais no segundo trimestre, mas por sensibilidade nos mamilos. Já na gravidez da Rosa eu também senti, a partir do segundo trimestre, comecei a sentir mais sensibilidade mamária. Então, quando ela vem fazer a sucção, no início há ali alguma sensibilidade, mas não é um desconforto de dor, não é um desconforto de dor, mas é algum desconforto, porque tenho efetivamente, sinto a pele muito sensível e, portanto, tenho os nervos todos muito mais estimuláveis e aquele primeiro momento vou dizer assim, do abocanhar e do começar a fazer a sucção, há ali algum, ok, e depois passa, é um bocado, até me lembra as alturas, e foi muito no início da gravidez não, no início da amamentação, que eu fiz algumas fissuras na mama, que é normal no início, e aí eu sentia às vezes algum desconforto quando ela começava a mamar, porque tinha o peito muito dorido. Desta vez não é assim que eu sinto, não é um dorido, é mesmo hipersensibilidade. Portanto, é o único desconforto. Mas de resto não é doloroso o suficiente ou incomodativo o suficiente para que eu diga, não consigo mesmo, Rosa, tens que largar, pronto, não é por aí. Até porque ela também não fica assim tanto tempo na mama, lá está aqui um bocadinho, depois já um bocadinho à outra, depois já um bocadinho à outra, e anda aqui até ela encara isto um bocadinho, não é como brincadeira, mas é claramente um momento de conforto para ela, portanto, e neste momento percebe perfeitamente que há duas mamas, de onde saem leite, portanto eu posso ir um bocadinho a um lado e um bocadinho a outro. Pronto, não sei se entretanto a nível de sabor, hormonalmente, quando começarem a ver outras alterações, já estou preparada também para isso, e também falei sobre isso com o meu obstetra, portanto é normal que se calhar mais para a frente ela comece a não gostar do sabor por causa dessas alterações, mas ainda não chegámos lá, portanto, e a minha postura com ela será sempre a mesma, ou seja, até ao final e enquanto ela quiser e enquanto ela pedir, eu continuarei a dar. Se eu me vir impedida de amamentar por indicação médica, obviamente eu obedecerei. É muito interessante que no início da gravidez, tu agora estavas-me a fazer esta pergunta, e no início da gravidez que a Rosa queria mamar, e diziam-me, mas não podes porque pode causar um aborto espontâneo. Eu sei que isto que eu vou dizer se calhar vai chocar algumas mães, mas a minha prioridade absoluta era a Rosa. Não havia nenhuma outra pessoa mais importante para ela. E bebé, não me ouças, porque agora já não é assim, mas na altura eu não conseguia sequer contemplar a possibilidade de eu amar outra pessoa da maneira que eu amo a Rosa. Portanto, se alguma coisa do meu comportamento como mãe e das minhas escolhas como mãe tivessem que dar prioridade à Rosa versus à gravidez que eu tinha acabado de descobrir que estava a acontecer, a Rosa seria sempre essa prioridade. Eu sei que isto é chocante, eu sei que isto é tipo, que horror, como é que podes dizer isto? Certo, mas esta era a minha postura e, portanto, para mim, negar-lhe a amamentação era negar-lhe algo que ela precisava. E não me fazia qualquer sentido negar à minha filha, que já existe,
algo que ela precisasse. É certo que a Rosa não depende da amamentação para viver, não depende da amamentação para subsistir portanto, ela tem outras alternativas alimentares, obviamente, mas do ponto de vista de necessidades emocionais, a amamentação também é uma necessidade emocional. E eu vejo-a dessa maneira, pelo menos. Portanto, se neste momento o meu obstetra me dissesse: "Oh, Petra, por razões clínicas e por salvaguarda da gravidez, eu preciso mesmo que pare de amamentar", eu neste momento pararia. E penso que a grande vantagem é o facto da Rosa eu já não oferecer e ela também não pede a toda a hora. Como é que eu iria gerir? Não sei. A verdade é que eu não sei. Não sei como é que eu iria gerir. Não sei como é que lhe iria dizer. Mas se calhar ia tentar falar com a Rosa como tento falar sempre com um bebé de 1 ano e meio, que perceberá o que ela perceber, mas que eu acredito que percebe muito mais do que às vezes nós achamos. E tal como lhe vou dizendo muitas vezes que o amor que eu tenho por ela não vai mudar porque vem aí um ano e que mesmo que eu pareça que estou a dar mais atenção a outro bebé e que não lhe estou a dar a ela, ela continua a ser importantíssima para mim, eu iria explicar-lhe. Ela possivelmente iria ficar a olhar para mim e dizer: "O que é que estás a falar? Quero a mama", mas eu iria explicar, ia dizer: "Mamãe, agora já não pode dar". Eu lembro-me de uma vez que a Rosa, quando começou a ter dentes, deu-me uma trinca na mama. E fez ferida, e deitei sangue, e tive que pôr porlã, mas tipo, empastar a minha mama com porlã, e tive que lhe recusar essa mama durante uns dias. E ela vinha à mama na mesma, e eu tinha que a tirar. E às vezes ela chorava, porque ela queria aquela mama. E eu estava cheia de leite, e ela sabia isso perfeitamente, porque sentia o cheiro. Mas foi mais difícil, mas resolveu-se. E, portanto, eu acho que faria da mesma maneira. Tentaria comunicar com ela de uma forma muito transparente. Agora, não é fácil, não é? Não é fácil termos de dizer que não aos nossos filhos. Acho que é nenhum assunto. E especialmente numa coisa em que tu sabes que podes dar e que tens para dar. Mas também acredito que depois há momentos em que tens que fazer escolhas e tens que ser um bocadinho racional, e eu sou muito mais emotiva do que sou racional, mas há momentos em que eu tenho que ser racional e fazer escolhas conscientes para cuidar dos dois, porque neste momento eu já tenho que cuidar dos dois. Portanto, acho que seria por aí. Eu tive uma perda gestacional, mas foi muitos anos antes desta gravidez da Rosa e desta agora, e efetivamente não pesou. Eu acho que, não sei, eu há bocado estava a dizer que eu sou muito emotiva e sou pouco racional, mas ao mesmo tempo em algumas coisas eu sou muito prática. E para mim, não havendo evidência e não havendo risco, eu não perco muito tempo a pensar que se calhar vai haver. Ou seja, eu tento condicionar o meu pensamento. E no que diz respeito à amamentação, eu lembro-me da Rosa ainda não tinha nascido e dizer-me: "Se tu queres amamentar, vais amamentar". E eu disse: "Isso é um bocado absurdo. Eu conheço muitas pessoas que querem amamentar e que não conseguiram amamentar. É porque não queriam de verdade". E eu achei isso das coisas mais injustas que se podia dizer sobre uma mãe, sobre uma grávida e sobre... Pá, é impossível dizer: "É porque não queres o suficiente". Pá, ok, certo, nem vou discutir mais isto. Mas aquilo que eu acho e a experiência que tive é que efetivamente a minha mente condiciona o meu corpo. E eu às vezes nas minhas stories, quando falo sobre alimentação, ponho amamentação, porque eu acredito mesmo que é uma coisa conjunta, é um ato de amor, mas é muito mental e é muito de tu seres capaz de bloquear o que os outros te estão a dizer, bloqueares às vezes alguns medos, bloqueares às vezes pressupostos que estão errados. E por isso é que eu fui recorrer a uma cama, porque a minha amamentação estava a correr muito bem, eu não tinha razão nenhuma de me preocupar, mas eu pensei: eu não quero fazer este caminho sozinha e não quero fazer este caminho às apalpadelas, ou ouvir a opinião deste e do outro e do outro e do outro, porque as nossas mães, por muito bem intencionadas que sejam, a maior parte delas não deu de mamar muito mais do que 3 meses, se tanto, e portanto aquilo que elas acham que é a amamentação é muito diferente daquilo que hoje em dia se fala da amamentação, que eu precisava de alguém que acreditasse na amamentação. Precisava de alguém do meu lado que achasse que estar a dar de mamar era só a cena mais brutal de sempre. E a minha cama achava isto. Portanto, no final de cada chamada ela dizia-me sempre: "Petra, está a fazer um excelente trabalho". E lembro-me a primeira vez que ela me disse isso, eu desatei a chorar. Ela disse: "Mas estás a chorar porquê?". Eu disse: "Estou a chorar porque eu precisava de ouvir isto. Eu precisava que alguém me dissesse que eu estou a fazer um excelente trabalho. Mesmo o meu bebê não dormindo noites inteiras, mesmo o meu bebê amamentando de forma irregular". Então, eu acho que a minha postura perante a amamentação com a Rosa e depois já estando grávida foi sempre pela positiva, foi sempre olhar para isto como uma dádiva, porque eu acredito mesmo que é uma dádiva e eu sinto-me profundamente abençoada por ter tido uma experiência tão positiva da amamentação, por ter tido uma bebé que pegou tão bem, ela fez tudo bem, a Rosa fez tudo bem, eu só tive que dar a mama.
percebem? É isto, eu não tive que fazer mais nada, foi tipo sentar, olha, aqui está, e a Rosa, bora. Portanto, é espetacular, a enfermeira disse isto, disse, ela é pequenina, mas sabe perfeitamente o que quer, é isso. E isso foi uma grande vantagem para mim, porque o meu desconhecimento foi acompanhado pela certeza da Rosa na amamentação, que é a mesma que ela tem até hoje, quando quer, quer. E quando não quer, não quer. Portanto, não precisas me estar a oferecer. Eu, quando quiser, sei onde é que eu tenho que ir pedir. Então, eu acho que, na realidade, apesar da perda gestacional anterior, que foi em 2012, portanto, eu fiquei grávida da Rosa em 2018, tive a Rosa em 2019, ou seja, passaram-se 6, 7 anos. Não que não tenha sido traumático, e é engraçado que é a segunda vez que eu falo sobre isto esta semana. Falei recentemente com uma amiga que teve uma perda e, apesar disso, eu olho muito para a parte positiva do que eu estou a viver e do que eu posso oferecer aos meus filhos. E já falo no plural e tudo. Portanto, é muito por aí. E acho que, não sei as outras mamães que estão a ouvir, as mamães que estão a dar de mamar e que estão a passar pelas suas lutas, acho que muito da amamentação, e isso foi, mais uma vez, foi por isso que eu fui à procura de uma cama, foi porque eu não queria estar sozinha neste processo. E acho que muitas vezes algumas das coisas que correm menos bem na amamentação têm a ver com a solidão que nós sentimos e começamos a encocar e começamos a ir buscar medos do passado, e tudo isso afeta a minha produção de leite, afeta o meu dar, afeta a minha ligação, e acho que se calhar, se conseguirmos encontrar algum apoio, e é por isso que também é tão importante, se conseguirmos encontrar apoio, conseguimos desmistificar algumas coisas, esclarecer alguns medos, e ter informação sólida que alimenta a nossa mente com coisas positivas, em vez de ser macaquinhos, não, espera, tu sabes que o estudo X, ou o médico X, ou o pediatra diz isto. Então agarra-te essas verdades, essas coisas positivas. Portanto, a nível do impacto que a perda teve, efetivamente, acho que se não me tivesses perguntado agora, eu nem nunca tinha pensado nisso. Olha, eu encontrei a minha cama de uma forma... fui à procura. Primeiro falei com pessoas que me podiam recomendar outras. Recomendaram-me uma cama muito boa, que é muito conhecida, eu não vou dizer o nome, intencionalmente. É muito conhecida, é uma guru da amamentação. E eu liguei-lhe, numa semana, eu liguei-lhe na boa, mas tipo, na boa, pá, umas 20 vezes. Deixei várias mensagens e nunca recebi resposta. E, portanto, eu pensei, ok, és a guru da amamentação e se calhar enquanto guru estás a fazer outras cenas e é tranquilo, eu vou procurar alguém que esteja disponível para mim. E então fui ao SOS Amamentação e procurei um dos números que estava lá disponível. Liguei para esse número, falei com aquela que depois se tornou a minha cama, que é a Margarida, e gostei dela de caras desde a primeira conversa. Primeiro porque ela estava literalmente a chegar a casa do supermercado quando me atendeu a chamada e ficou 1 hora comigo ao telefone, como se não tivesse absolutamente mais nada que fazer nesse dia. E eu expliquei-lhe quais é que eram as minhas dúvidas. Eu estava preocupada com algumas coisas do ponto de vista da minha alimentação e o quanto é que isso podia estar a influenciar negativamente a minha amamentação. E ela desmistificou, tipo, todas as dúvidas que eu tinha. Ela disse, não, nada disso que a Petra me está a dizer faz sentido. Ou seja, não de uma forma negativa de género, és uma burra. Não, foi do tipo, calma, respira, porque estás a fazer tudo bem. E ela repetiu-me ao longo da chamada e números vezes, a Petra está a fazer tudo bem, a Petra está a fazer tudo bem. E eu acho que neste processo de amamentação, no meu processo de amamentação, em que eu ouvia muitas vezes que se calhar devia dar suplemento, que se calhar era melhor suplemento, eu ouvi isto tantas vezes que eu às tantas comecei a achar que eu estava a escolher mal. Ou seja, houve um momento, e foi a primeira chamada que eu faço à Margarida, foi dizer, será que eu estou a ser egoísta? E estou a querer ser uma mãe modernaça a dar de mamar e a minha filha precisa de outra coisa? E ela o que me respondeu foi, disse, a sua filha só precisa do que a Petra tem para dar. E a Petra tem leite. Ela faz xixi, ela faz cocó, ela dorme, ela aumenta de peso, ela está bem. Portanto, estes são os indicadores básicos para sabermos que a amamentação está a correr bem. A partir daqui podemos ver outras coisas. Podemos analisar mais em pormenor. O que é que diz o seu pediatra? Disse, o meu pediatra está felicíssimo da vida. E ela, então o seu pediatra está feliz, o seu bebê está feliz. Só a Petra que está preocupada. Porquê? Porque os outros estão a dizer que devia estar a dar suplemento? Não. Dê leite. Tem leite para dar, dê leite. E depois, mais à frente, e nós fomos falando com alguma frequência, eu às vezes eu ligava e dizia, Margarida, eu na realidade não tenho nenhuma pergunta assim grave, mas eu queria só falar consigo um bocadinho. Ela, mas é por isso que eu estou aqui. Pronto, e então foi sempre muito positivo nesse sentido para mim,
e no construir também o caminho da amamentação que eu queria. Eu acho que isso também, ou seja, a CAM não serve só para te responder a dúvidas, não serve só para resolver os teus medos, serve também para te ajudar a construir o caminho da amamentação que tu se calhar nem sabias que querias e de repente queres. E das minhas perguntas foi, eu acho que se calhar quero dar mais tempo do que os 6 meses. E ela, então se quer, se pode, dê. E se a sua bebé quer, dê. E eu, pois, mas não acha que pode ser negativo? Ela, em que sentido? E fomos conversando, fomos desconstruindo pré-conceções sobre o que é que a amamentação devia ou não devia ser, sobre quanto tempo é que um bebé deve ou não deve amamentar, sobre os certos e os errados da amamentação, que epá, há tantos cinzentos, e os meus certos não são os teus certos, os teus errados não são os meus errados, e este respeito pelo meu caminho, é o meu caminho com a minha filha, é o meu caminho da amamentação com a Rosa, e esse caminho é nosso. Eu lembro-me uma vez dizer ao Tiago, o Tiago estava a falar comigo sobre a amamentação, e foi-me dizendo algumas coisas, se calhar podias fazer isto, se calhar podias fazer aquilo, e eu lembro-me a certa altura ter-lhe dito assim, eu agradeço as tuas opiniões e estou a ouvi-las todas, mas eu quero que percebas é que tudo aquilo que tem a ver com a amamentação só será decidido por mim e pela Rosa. E o Tiago ficou a olhar para mim com uma cara de what? E eu disse-lhe, é isso. Isto é meu e da Rosa, não é nosso. A amamentação não é de todos nós, não é? A amamentação não é uma cena familiar. E para mim tudo é familiar, não é? A criação da minha filha é uma cena familiar. Eu quero os meus pais, quero os meus sogros, quero os tios, quero os primos, quero os amigos próximos, quero esta tribo à volta da minha filha, quero esta vila. Mas a nível da amamentação, para mim ficou sempre muito claro que era uma conversa entre mim e a Rosa. Enquanto eu quiser e tu quiseres, enquanto tu quiseres eu tiver para dar. E quando tu não quiseres, acabou. Mas há um processo natural e todos os bebés têm o seu processo. E a Rosa teve o dela, desde o adorar a mama e não querer mais nada a não ser mama, de repente perceber que ok, há mais mundo além da mama, mas eu posso sempre voltar aqui. E com a minha cama eu fiz esse processo. E ela ajudou-me também numa outra coisa que eu partilho por ser importante. Que foi, eu sou intérprete de conferências e numa determinada altura já do pós-parto era suposto eu ir à Áustria fazer uma interpretação de uma conferência. E eu não sabia muito bem o que é que havia de fazer com o leite, porque não dava para estar a levar propriamente uma geleira comigo para trás e para a frente, porque era mais complexo do ponto de vista até da própria tirada de leite, mas eu tinha falado com a minha cliente que me estava a contratar se eu podia depois de X em X tempo parar para tirar o leite e por ela era tudo ok. E a minha cama fez uma sugestão que eu achei incrível e para a qual eu não estava desperta e hoje estou, que foi doar o meu leite. Porque eu depois disse, mas como é que eu trago leite para Portugal? E ela disse, mas porquê que em vez de trazer o leite não tenta ver um hospital perto de si e ir deixar lá o leite para mães que não tenham leite? E eu achei aquilo brutal. Mas por causa da pandemia acabei por não ir e tive imensa pena, confesso, por não poder estar a doar o meu leite e contribuir para outras mães que possam não ter. Mas ela ajudou-me nesse processo e uma das coisas que me disse na altura foi, porque eu estava na altura, a Rosa tinha 3 meses e eu quando ia viajar a Rosa teria 6, 7. E ela disse, não vale a pena estar a tirar já o leite, porque eu já queria fazer alta stock de alimentação, tipo frigorífico dedicado a saquinhos de leite. E ela disse, não vale a pena tirar já, porque o leite vai mudando conforme o bebê vai crescendo, vai tendo as propriedades que o bebê precisa. Portanto, aquilo que a Rosa precisa hoje não é o que ela vai precisar quando tiver 7 meses. Portanto, mais vale esperar aí por volta dos 5 meses, então aí começa a tirar. Até porque, quanto mais tirar com a bomba, estando a amamentar ativamente, mais leite vai produzir, portanto, mais leite vai ter que tirar. Então, esse foi, assim, um momento muito positivo. O outro momento foi, eu tive um grande stress e a minha produção de leite baixou violentamente. Mas, tipo, parecia que eu não tinha leite. E eu tive que dar biberon. E chorei copiosamente por ter dado biberon à Rosa. Achei-me a pior mãe do mundo, achei que estava a dar veneno à minha filha, a Rosa detestou o leite, bolsou aquilo tudo e eu pensei, pronto, já está, a miúda vai ter que ir para o hospital, isto está-lhe a fazer mal, está intoxicada, o que é que eu fui fazer e já nem tenho leite. E estava fiquei super perturbada e senti-me péssima, eu chorei enquanto estava a dar biberon. E emociono-me um bocado a falar disto porque foi um momento muito doloroso para mim, porque eu senti-me a falhar aquilo que a Rosa precisava. E quando eu ligo à minha conselheira e lhe conto esta situação, a primeira coisa que ela me disse foi, ainda bem que deu biberon. E eu, tipo, como assim? Que conversa é esta? Ela disse, oh Petra, ainda bem que deu biberon. E eu, não estou a perceber, Margarida. E ela, então ia deixar a Rosa passar fome? Isso é que era preocupante. E é que a Petra estava a ser má mãe. Se não desse alimento à sua filha. E eu desatei-me a rir e pensei, logicamente é isto. E ela a seguir diz-me, o que é que se passou? E eu, não sei. Ela disse, não, alguma coisa se passou. Teve alguma discussão, teve algum stress. E eu tinha tido uma discussão muito grande. E ela disse-me, ok, então já sabemos a causa. Houve aqui uma questão emocional
que perturbou. Não há problema nenhum, agora vamos recuperar. E eu disse, pois, mas eu acho que já não tenho mais leite, portanto é melhor começar já a fazer a transição. E ela disse, não, agora vamos fazer um power pumping. Então explicou-me como é que eu podia fazer um power pumping e, amigas, pá, eu estava ali dedicada a fazer os intervalos de tirar aqui 15 minutos, porque depois era só aquela sucção para estimular, depois o mais prolongado. Pá, e eu às tantas já não tinha mão a medir, nem mamas a medir, porque tinha imenso leite e eu fiquei profundamente feliz, e a Rosa ficou profundamente feliz também. Mas o mais espetacular para mim foi, eu estava-me a sentir no lodo e ela, tipo, na boa, deu o biberon. Claro que deu o biberon, então havia dar o quê? A miúda tinha fome, ia deixá-la passar fome? Não, deu-lhe biberon, ok, tranquilo. E eu de repente, ela até me disse assim a gozar, disse, olha, é como dar de repente batatas fritas do McDonald's. Pronto, é uma vez, não são vezes. Faz o teu caminho, independente do que ele for. Se queres amamentar 3 meses, são 3 meses. Se queres amamentar um mês, é um mês. Se não quiseres amamentar, não amamentes. E não tens que sentir, eu digo isto muitas vezes, e eu sou alguém que queria muito, muito, muito amamentar e conseguiu. Mas se eu não quisesse, eu gostava que me respeitassem também. Então, decide o que é que tu queres para ti e seja o que for, informa-te, pergunta, fala com amigas que tenham tido boas e más experiências, não... Estás com uma mastite, pronto, acabou-se a alimentação. Não, não é verdade, há soluções. O teu leite baixou, pronto, vou pôr o biberon. Há soluções, há o power pumping, por exemplo. Não tens bomba, há se calhar alguém que tenha. Procura soluções antes de desistir. E pá, e faz a tua jornada de amamentação com o teu bebê. E o resto vai acontecendo.